Olá, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está nos assistindo no momento e no lugar que foi possível. Sou o professor Campidelli de Processo Penal e, conforme prometido, hoje, dia 28 de agosto, eu estou gravando para vocês o Hora H. Estou gravando com essa antecedência justamente atendendo a pedidos de vocês para que possam aí estudar com mais tempo, se dedicar aí com mais afinco ainda a essa segunda fase do exame da OAB, ok? Na última aula nossa, nós conseguimos ver uma boa parte do procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Vimos toda aquela fase de instrução preliminar que começa com a acusação, com o recebimento da acusação e que termina com uma daquelas 4 decisões possíveis que a gente chama de PIDAs, que é a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. Então, PIDAs é a expressão que eu gosto de utilizar para vocês para explicar aí quais são as 4 decisões possíveis ao término aí dessa primeira fase, dessa fase de instrução preliminar do procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Mas precisamos então dar sequência a esse estudo para a gente aí analisar, ainda de uma forma en passant, essa segunda fase do julgamento desse procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri. E é isso que nós vamos fazer neste bloco. Nós vamos estudar a segunda fase do procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, que começa quando? Começa com a preclusão da decisão de pronúncia. Ou, caso haja recurso, com a preclusão da decisão que determinou o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Então, essa segunda fase, a segunda fase do procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri, ela tem início com a preclusão da decisão de pronúncia ou preclusão da decisão posterior que mandou o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, que mandou o réu ao julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Preclusa a decisão, o que o juiz vai fazer? O juiz presidente do Tribunal do Júri, quando tiver preclusa essa decisão, ele vai intimar acusação e defesa para, no prazo de 5 dias, apresentarem aí um novo rol de testemunhas, enquanto na primeira fase do procedimento, acusação e defesa podem arrolar até 8 testemunhas, nesta segunda fase, na fase plenária, é possível arrolar apenas 5 testemunhas. Então, a intimação do juiz, o juiz determinará, melhor dizendo, a intimação da acusação e da defesa para apresentarem um novo rol de testemunhas com o máximo de 5 testemunhas. Ah, professor, pode ser testemunhas que foram ouvidas na primeira fase? Pode ser as que foram ouvidas na primeira fase, podem ser testemunhas novas, mas há um limite menor, há um limite máximo de 5 testemunhas nessa segunda fase. Além de apresentar o rol de testemunhas, as partes, acusação e defesa, também poderão, neste momento, requerer diligências que acharem necessárias ainda de serem realizadas antes ali do julgamento pelo plenário e também juntar provas e documentos, sendo que acusação e defesa podem juntar provas e documentos até o máximo de 3 dias antes do julgamento. O prazo máximo para a juntada de documentos a serem apresentados, utilizados ali na sessão plenária, é de 3 dias antes do julgamento, e está lá no artigo 479 do CPP. Anote aí, artigo 479 do CPP. Bacana? Feito isso, então, o juiz determinou a intimação ali de acusação e defesa. A acusação e defesa requereram ali diligências, a acusação e defesa juntaram ali documentos, a acusação e defesa apresentaram um novo rol de testemunhas, com no máximo 5 testemunhas. Então, feito isso, o juiz dará um despacho saneador, determinando aí a regularização de eventual vício formal e
após esse despacho saneador, o juiz fará um relatório sucinto de tudo aquilo que aconteceu no processo. E esse relatório é importante porque esse relatório, juntamente com cópia da decisão de pronúncia ou decisão posterior que determinou o encaminhamento do réu ao julgamento pelo plenário, cópia desse relatório e cópia dessa decisão será entregue aos jurados. Né? Então, cópias do relatório e cópias da decisão de pronúncia ou decisão posterior que determinou o julgamento do réu pelo conselho de sentença, pelo plenário do tribunal do júri, cópias desse relatório e dessa decisão serão entregues aos jurados, ok? Então, é muito importante aí que o juiz faça esse relatório, a lei determina isso, que é meio que um resumo sucinto de tudo aquilo que aconteceu nos autos do processo até aquele momento. Bacana? Pois bem, importante a gente pontuar aqui, nesse momento, a questão do desaforamento. É possível o desaforamento? O que é o desaforamento? O desaforamento é uma mudança de local de julgamento quando houver um risco à lisura, um risco à idoneidade, um risco de algum tipo de manipulação, algum tipo de problema no julgamento. Então é possível que o julgamento não seja feito no local dos fatos, mas seja feito em um outro local, conforme estejam aí presentes os seus requisitos. E são 4 as hipóteses de desaforamento que estão lá nos artigos 427 e 428 do CPP, que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, 427 na tela, por favor. O artigo 427, vocês vão ver que ele traz 3 hipóteses de desaforamento, a 4ª hipótese está no artigo 428. Olha o que diz o artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então, percebam aí, nesse artigo 427, que nós temos 3 motivos para desaforamento. Primeiro, vamos remarcar aqui, ordem pública, interesse da ordem pública. Segundo, dúvida sobre a imparcialidade do júri. E terceiro, segurança pessoal do acusado. E professor, e qual é o 4º motivo? O 4º motivo, eu vou rolar a tela aqui, artigo 428, vamos até o artigo 428 e diz lá, olha, o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, percebam aí que nós temos 4 motivos, para o julgamento ser desaforado. E o que é isso? Tanto a acusação, né, o Ministério Público, o assistente, o querelante, quanto a defesa, né, o acusado, podem requerer o desaforamento, assim como o juiz pode representar pelo desaforamento. E quem decide o desaforamento é o Tribunal de Justiça, se for num caso de júri estadual, ou o Tribunal Regional Federal, se tratar aí de um júri de competência, né, de um tribunal do júri federal, portanto um crime doloso contra a vida, mas de competência da Justiça Federal, ok? Então, o Tribunal Recursal é quem decide o desaforamento. E esse desaforamento, repito, ele pode ser requerido pelas partes, pela acusação, pela defesa, ou pode ser objeto de representação do juiz, ok? Agora é importante registrar que se o desaforamento não for
objeto de representação por parte do juiz, o juiz deve ser ouvido, o juiz deve se manifestar sobre aquele pedido de desaforamento. Está lá no artigo 427, parágrafo 3º do CPP, artigo 427, parágrafo 3º do CPP. E mais, se o desaforamento não for objeto de requerimento da defesa, a defesa também deve se manifestar sob pena de nulidade absoluta, súmula 712 do STF, que eu vou mostrar aqui para vocês, a súmula 712 do STF, na tela, por favor. Súmula 712 do STF. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Portanto, se a defesa requer o desaforamento, vai ser dada oportunidade de manifestação por parte da acusação e o juiz também deve se manifestar. Se a defesa não requer o desaforamento, se for objeto de representação do juiz ou de requerimento da acusação, a defesa deve ser ouvida sob pena de nulidade absoluta, súmula 712 do STF. Ou seja, se a defesa requerer, ela não precisa ser ouvida, porque ela já requereu o desaforamento. Mas se ela não tiver requerido desaforamento, ela deve ser obrigatoriamente ouvida sob pena de nulidade absoluta, súmula 712 do STF, ok? Professor, esses motivos aí de desaforamento, interesse da ordem pública, o que é isso? Pode ser uma comarca que não haja condições físicas ali de segurança de realizar aquele julgamento, então se manda para uma comarca mais próxima possível em que não existam esses mesmos motivos. Questão de dúvida sobre a imparcialidade do júri. Pode ser que a vítima seja uma pessoa muito querida na cidade, que o júri vai ficar muito parcial, ou pode ser que o autor seja alguém muito temido e o júri vai ficar com medo de julgá-lo. Então, também recomenda-se o desaforamento para uma outra comarca, né, a mais próxima possível, mas onde, por exemplo, o autor não seja tão temido quanto é na cidade em que aconteceu o crime. Segurança pessoal do acusado, né, de repente não tem, há um risco muito grande naquela cidade de alguém atentar contra a vida do réu. Então, nessa hipótese, é possível também o desaforamento e, por fim, o comprovado excesso de serviço, né, quando não for possível realizar ali julgamento num prazo razoável, é possível ser feito esse desaforamento também, ok? Então, artigos 427 e 428 do CPP são artigos muito importantes aí para a gente tratar nessa questão de segunda fase do julgamento. Essa questão de julgamento em plenário, questão de desaforamento é importante. Dê uma lida carinhosa nos artigos 427 e 428 do CPP. Pois bem, efetivamente, sobre o julgamento em plenário, é importante a gente lembrar o seguinte: o tribunal do júri ele é composto por um juiz de direito, um juiz criminal, né, um juiz togado, concursado, e por 25 jurados. Né? Essa é a composição de um tribunal do júri. Um juiz de direito, um juiz criminal, um juiz togado, um juiz presidente do tribunal do júri e 25 jurados. Para que se realize a sessão, se abra a sessão plenária, é preciso que ao menos 15 jurados estejam presentes. Então, 25 são convocados, pelo menos 15 devem estar presentes. Se não tiver 15, a juiz tem que sortear outros, tem que remarcar a data e realizar a sessão numa outra data. Mas é preciso que pelo menos 15 estejam presentes e nesse número de 15 incluem-se também, vão ser contados aí, eventuais jurados impedidos, suspeitos, marido e mulher, jurado que já funcionou no outro júri, impedidos, suspeitos, serão contados para fins de chegar a esse número de 15 jurados, ok? Pois bem, estando ali o tribunal do júri com o juiz togado, com o juiz presidente do tribunal do júri, e pelo menos 15 jurados, o juiz vai abrir a sessão plenária, e essa sessão plenária objetiva, né, a abertura dela, objetiva inicialmente estabelecer o conselho de sentença. O conselho de sentença que efetivamente julgará o réu será composto por 7 jurados. Então, desses 25 jurados, pelo menos 15 devem estar presentes para ser aberta a sessão, e dos que estiverem presentes,
7 formarão o conselho de sentença, sendo possível que acusação e defesa recusem 3 jurados cada um. Cada um pode recusar imotivadamente, sem motivo algum, até 3 jurados. Ah, não quero mulher porque esse júri foi um homem que matou a mulher, então não quero mulher. Eu sou advogado de defesa, não quero mulher. Então eu recuso as 3 mulheres que forem sorteadas. Imotivadamente, não dou motivo, só não quero mulher. Eu penso assim, acho que vai fazer bem para o meu cliente. E a acusação fala assim, não, eu quero mulher, então me recuso os 3 primeiros homens. E sem qualquer motivo, cada um, acusação e defesa, podem recusar até 3 jurados, ok? Agora, o que pode acontecer é o seguinte, motivadamente, acusação e defesa podem recusar quantos jurados motivos eles tiverem. Então, motivadamente, por exemplo, marido e mulher não podem funcionar, os 2 estão impedidos. Então, sorteou o marido, a mulher já vai estar impedida, então pode recusar motivadamente, e isso não vai descontar as 3 possibilidades de recusa imotivada que as partes têm, ok? Então, sorteou o marido, aí depois sorteou a mulher, não, o Ministério Público a defesa recusa e quer a mulher do outro. Beleza, recusa e não desconta das 3 possibilidades de recusa imotivada que ele tem. Ah, sorteou um outro sujeito que foi jurado no julgamento passado, houve recurso, está indo a novo julgamento, e o sujeito foi sorteado, ele foi jurado no julgamento passado. Aí o Ministério Público recusa, né, até para não dar a nulidade do júri depois, e aí isso não conta também das 3 que ele pode recusar. Então é o seguinte, resumo, motivadamente, acusação e defesa podem recusar o número ilimitado de jurados, não há limite. Motivadamente, desde que haja um motivo aí de suspeição ou impedimento, motivadamente, acusação e defesa podem recusar um número ilimitado de jurados. Agora, imotivadamente, sem motivo, a acusação pode recusar 3, defesa pode recusar 3, ok? Pois bem, chegamos então à formação do conselho de sentença e os 7 primeiros jurados que forem sorteados e não recusados, nem por acusação, nem por defesa, formarão esse conselho de sentença. Professor, e se o acusado, se o réu, ele não for à sessão plenária? Pois bem, quando nós falamos de direito ao silêncio, nós chegamos a abordar essa questão. O acusado, o réu, validamente intimado que não comparecer à sessão plenária, se ele estiver solto e foi validamente intimado, a sessão plenária se realizará sem a presença dele, ok? É como se entendesse a lei, nesse caso, que ele tem direito de não ir, né? E ele foi validamente intimado e não compareceu à sessão plenária, será realizado o julgamento sem a presença dele. Agora, se ele estiver preso e não quiser ir à sessão plenária, é necessário que ele e o seu advogado subscrevam um requerimento ao juiz, pedindo ao juiz, pleiteando ao juiz, informando ao juiz que ele não deseja permanecer e que, portanto, o juiz não deve requisitar a unidade prisional porque ele não quer comparecer à sessão plenária. Mas, atenção, se o réu estiver preso, para que ele não compareça à sessão plenária, é necessário que ele, em conjunto com o advogado dele, assinem um requerimento nesse sentido, e aí o juiz vai dispensar a presença dele. O juiz não vai requisitar que a unidade prisional o leve até a sessão plenária. Isso está lá no artigo 457, parágrafo 2º do CPP. Repito, artigo 457, parágrafo 2º do CPP. Ao final do julgamento, nós teremos as quesitações, né? Nós teremos os quesitos. Nós teremos os quesitos que vão seguir a seguinte lógica. Primeiro, nós teremos o quesito materialidade do fato, né? O primeiro quesito é sobre a materialidade do fato. Então, na quesitação final, o primeiro quesito é sobre a materialidade do fato. E aí o juiz vai perguntar, né, se no dia tal, às tantas horas, a vítima fulana de tal foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de necrópsia que a levaram à morte. Se mais de 3 jurados disserem sim,
significa que segue o julgamento, porque estão reconhecendo a materialidade. Se mais de 3 jurados disserem não, significa que os jurados estão dizendo que não houve materialidade, que não tem crime, encerra-se o julgamento. Pois bem, então mais de 3 jurados, ou seja, 4 ou mais jurados dizendo sim, segue o julgamento para o quesito autoria. E aí no quesito autoria ou participação vão perguntar: o réu fulano de tal foi o autor dos disparos descritos no quesito anterior? Se mais de 3 jurados disserem sim, estão reconhecendo que aquele réu foi o autor daquele fato, daquelas lesões, dos disparos de arma de fogo. Então, estão reconhecendo a autoria ou participação por parte do acusado. Então, mais de 3 dizendo sim, segue o julgamento. Mais de 3 dizendo não, ou seja, 4 ou mais dizendo não, significa que os jurados estão dizendo que não há elementos suficientes para apontar autoria ou participação por parte do réu, portanto, encerra-se o julgamento neste momento. Mas se mais de 3 disserem sim, ou seja, 4 ou mais jurados disserem sim, então nós iremos para o terceiro quesito, que é um quesito obrigatório desde 2008, está lá no artigo 483, parágrafo 2º do CPP, repito, artigo 483, parágrafo 2º do CPP, que diz o seguinte: o jurado absolve o acusado? Então, esse quesito que é obrigatório, que tem redação prevista no CPP, lá no artigo 483, parágrafo 2º, né, nesse quesito, o jurado que entende que o réu agiu acobertado por alguma excludente de ilicitude, alguma excludente de culpabilidade, o jurado dirá sim e o acusado, então, será absolvido. Então, mais de 3 dizendo sim a essa pergunta, se o jurado absolve o acusado, mais de 3 dizendo sim, o acusado está absolvido, mais de 3 dizendo não, o acusado está condenado. E aí nós vamos para o quarto quesito aí da nossa série de quesitação, que será quesitada eventual causa especial de diminuição de pena alegada pela defesa, e na sequência, no quinto quesito, no final da quesitação, nós teremos aí a votação sobre eventuais qualificadores ou causas especiais de aumento de pena. Então, repetindo a sequência: materialidade do fato, autoria ou participação, se o jurado absolve o acusado, causa de diminuição de pena alegada pela defesa, qualificadora ou causa de aumento de pena que a acusação tenha sustentado em plenário. E lembrando que essa qualificadora e essa causa especial de aumento de pena, ela tem que estar na decisão de pronúncia, porque, como já dissemos durante a análise desse procedimento, a decisão de pronúncia limita a acusação em plenário. A defesa é ampla, a defesa pode alegar excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, causa especial de diminuição de pena, mas a acusação é limitada à decisão de pronúncia. Então, o Ministério Público não pode sustentar na sessão plenária uma qualificadora ou uma causa especial de aumento de pena ou um fato criminoso qualquer que não tenha sido objeto da decisão de pronúncia, ok? Professor, e agravantes e atenuantes? Agravantes e atenuantes não serão objeto de quesitação. Elas não são nem objeto da pronúncia e também não são objeto de quesitação. Agravantes e atenuantes serão valoradas pelo juiz conforme tenham sido ou não sustentadas durante os debates orais, ok? Então, agravantes e atenuantes não são objeto da pronúncia e não são objeto da quesitação. Agravantes e atenuantes, elas serão valoradas, consideradas pelo juiz, conforme tenham sido sustentadas por acusação e defesa durante os debates. Bacana? Bom, eu vou encerrar aqui esse nosso primeiro bloco de hora H. A gente fecha aqui o procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri e vamos, na sequência aqui dos nossos estudos, nós vamos analisar os recursos, uma matéria extremamente importante, fundamental para o nosso exame da OAB. O que é recurso? Professor, o que é o conceito? O que é recurso? Qual é o conceito de recurso? Recurso é o meio processual de que a parte dispõe para, no bojo do mesmo processo, buscar a retificação no todo ou em parte, ou a anulação no todo ou em parte de uma decisão que lhe foi desfavorável, que lhe foi gravosa. Então, o conceito de recurso é desse meio processual à disposição da parte,
que foi prejudicada com a decisão, que teve algum gravame com a decisão, esse meio processual deve buscar a retificação dessa decisão, integralmente ou em parte, ou a anulação dessa decisão no todo ou em parte. Então, o recurso é isso, é um meio processual de que a parte dispõe para tentar reverter, para tentar anular uma decisão, para tentar mudar uma decisão, né, que lhe foi desfavorável, que lhe foi gravosa. E antes da gente entrar aí nas espécies de recurso que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje, eu queria pontuar algumas coisas e começar falando da fungibilidade. A fungibilidade está prevista lá no artigo 579 do CPP. E eu quero mostrar para vocês o artigo 579 do CPP. Deixa eu conseguir abrir aqui só um instantinho. Artigo 579 do CPP. Vamos pôr na tela aí para você. Acompanhe comigo. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, segundo aí esse princípio da fungibilidade, nós temos uma situação em que a parte, não agindo de má-fé, mas por algum tipo de equívoco, ela interpôs um recurso quando deveria interpor outro. E o CPP fala que se não houver má-fé, o juiz deve conhecer desse recurso e dar a ele o processamento como se o recurso correto fosse. Dar a ele o processamento do recurso que deveria ter sido interposto. Só que os nossos tribunais, eles dão um entendimento mais elástico a esse conceito de má-fé. Embora a má-fé seja a má intenção, ou seja, uma intenção maldosa, em que eu, por algum motivo, exemplo, perdi o prazo do recurso correto e interpus o recurso errado, né? Embora a má-fé seja isso, os nossos tribunais dão um entendimento mais elástico. Os nossos tribunais entendem que o erro grosseiro, que é algo decorrente de culpa, não é de dolo, mas os nossos tribunais entendem que o erro grosseiro também vai configurar má-fé e não deixará ser aplicado o princípio da fungibilidade. Então, qual é o entendimento atual dos nossos tribunais no que tange ao princípio da fungibilidade? É preciso que, para que o juiz conheça do recurso interposto erroneamente, conheça como esse recurso errado fosse o recurso certo, para que o juiz dê a esse recurso errado o processamento do recurso correto, os nossos tribunais exigem, primeiro, que o recurso interposto erroneamente tenha sido interposto no prazo do recurso correto, no prazo do recurso que deveria ter sido interposto. Esse é o primeiro requisito jurisprudencial que nós temos. O segundo, que não haja um erro grosseiro. Os tribunais exigem que não haja um erro grosseiro. Se for decorrente de um erro grosseiro, então o juiz também não deve aplicar o princípio da fungibilidade e não deve aproveitar o recurso interposto equivocadamente. Ok? Então, a decisão, por exemplo, do STJ reconhecendo a fungibilidade na interposição de apelação contra uma decisão que rejeitou a denúncia. A decisão que rejeita a denúncia, ela é recorrível por força de recurso em sentido estrito. Está lá no artigo 581, inciso 1 do CPP. Né? A decisão que rejeita a denúncia, ela é desafiável, ela é impugnável por meio de rese, recurso em sentido estrito. Mas o STJ já admitiu o princípio da fungibilidade em favor de um réu, em favor de uma parte, de um acusador, né, que interpôs apelação contra a decisão que rejeitou a denúncia ou queixa, ok? Lembrando que estamos aqui nesse momento, né, tratando do artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, né, num caso de um procedimento comum. Nós vamos aplicar o recurso em sentido estrito, essa é a regra. Por que eu estou explicando isso? Porque
se for um procedimento comum sumaríssimo, né, se for um procedimento sumaríssimo lá da Lei 90/99, o recurso contra a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa é apelação do artigo 82 da Lei 90/99 no prazo de 10 dias. Então, o recurso cabível contra uma decisão que rejeitar a denúncia ou queixa no procedimento sumaríssimo é apelação, artigo 82 da Lei 90/99 de 95. Agora, esse caso que eu estou citando aí do STJ, que aplicou o princípio da fungibilidade, é um caso de um procedimento comum ordinário em que foi feita a acusação, o juiz a rejeitou e o acusador interpôs a apelação quando deveria ter interposto o rese, a recurso em sentido estrito, lá do artigo 581, inciso 1 do CPP, ok? Então, aí houve esse equívoco, o STJ entendeu que, nesse caso, deveria sim ser aplicado o princípio da fungibilidade e a apelação foi conhecida como se rese foi dado a ela o tratamento do rese. Agora, no caso de recurso em sentido estrito, o rese, que eu estou chamando aqui de rese, e a apelação, os dois têm o mesmo prazo de interposição. Né? Então, não haveria aí um grande problema, não haveria nenhum grande prejuízo, porque o recurso foi interposto no prazo que deveria ser interposto. Os dois têm um prazo de 5 dias para interposição, então não há prejuízo. Portanto, é bem possível, né? Bem, digamos assim, uma hipótese bastante configurável, bastante aplicável do artigo 579, é a hipótese de recurso em sentido estrito e apelação e vice-versa. Bacana? Mas lembrando, a jurisprudência brasileira é no sentido de que somente se aplica o princípio da fungibilidade se não houver erro grosseiro e se o recurso interposto erroneamente tiver sido interposto no mesmo prazo de interposição do recurso correto, ok? E esse é o entendimento jurisprudencial. Bom, falamos então de fungibilidade, vamos falar um pouquinho de duplo grau de jurisdição. O princípio duplo grau de jurisdição já foi trabalhado por nós, quando nós estudamos os princípios, e foi trabalhado por nós quando estudamos competência. O princípio duplo grau de jurisdição está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil e que, portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela é uma norma supralegal, que está acima das leis e abaixo da Constituição. Então, tudo aquilo que estiver nas leis que a contrariar, não vale mais, vale a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Agora, o que está na Constituição vale mais do que o que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. É por isso que o duplo grau de jurisdição não é aplicado às pessoas que têm foro especial prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Porque não pode a Convenção contrariar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é superior a ela, ok? Então, as pessoas que têm foro especial prerrogativa de função de serem julgadas em determinados tribunais, esse foro estabelecido na Constituição Federal, esse foro permanece valendo e essas pessoas não têm direito ao duplo grau de jurisdição, porque o duplo grau de jurisdição é previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, não se aplica às pessoas que têm foro especial prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Portanto, um deputado federal que tem foro especial de ser julgado no Supremo Tribunal Federal, ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Portanto, um juiz de direito, né, que tem aí um foro especial de prerrogativa de ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado ao qual está vinculado, né, em caso aí de crimes estaduais ou federais, se for crime eleitoral de ser julgado no TRE, caso, né, ele pratica um crime e seja condenado, ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Ele até pode interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, mas ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição, porque ele tem um foro especial previsto na Constituição Federal, ok? Então, quem tem foro especial por prerrogativa de função não tem direito ao duplo grau de jurisdição. A explicação é simples, a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma norma supralegal, acima das leis, abaixo da Constituição, ela não tem poder de contrariar o que está escrito na Constituição, que está acima dela. Bacana? Show! Outra coisa importante, outro ponto importante dos recursos. Proibição da reformatio impégius, artigo 617 do CPP, vamos a ele.
proibição da reformatio impégios, artigo 617 do CPP. Vamos abrir aqui na tela, por favor. Artigo 617. O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Repito, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. O que significa isso? Quando o recurso for exclusivo da defesa, a situação do réu só pode permanecer igual está ou melhorar, não pode piorar. Então, quando o recurso for exclusivo da defesa, a situação do réu ou vai se manter como está ou vai melhorar. Piorar, ela não pode. Ela só pode piorar se houver recurso também da acusação. Se o recurso é exclusivo da defesa, a situação do réu só pode se manter da forma que estava ou melhorar, ok? Agora, decorrente disso é o princípio da proibição da reformatio impégios indireta. O que é isso, Campidelli? Proibição da reformatio impégios indireta. Essa proibição da reformatio impégios indireta, ela se aplica naqueles casos de crimes de competência do tribunal do júri. O sujeito vai a júri e a primeira condenação é de 6 anos de reclusão por homicídio simples. O Conselho de Sentença negou a qualificadora. Há um recurso exclusivo da defesa por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos ou por alguma nulidade, alguma coisa assim, e aí o tribunal anula o primeiro júri e manda o sujeito a novo júri. Nesse novo júri, o sujeito é condenado a 12 anos, porque o novo Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora. Pode isso, Arnaldo? Ou pode isso, Campidelli? Não, não pode. Segundo o STJ, como recurso do primeiro julgamento que levou ao segundo julgamento foi exclusivo da defesa, nesse segundo julgamento a situação do réu não pode piorar em relação ao primeiro. Ah, professor, mas o tribunal do júri não é soberano? Ele não reconheceu uma qualificadora que o primeiro não reconheceu, então não vale isso? Não, tudo bem. O tribunal pode votar e deve votar essa qualificadora de novo. Não tem problema nenhum. Ele é soberano, sim, ele pode decidir que o homicídio foi qualificado. Mas a limitação é do juiz. O juiz é que não pode aplicar uma pena maior do que aquela que foi aplicada no primeiro julgamento, se esse segundo julgamento só ocorreu por recurso exclusivo da defesa. Então, permanece soberana a decisão do Tribunal do Júri, permanece o Tribunal do Júri podendo votar causas especiais de aumento de pena que não tenham sido reconhecidos no primeiro julgamento, votar qualificadores que não tenham sido reconhecidos no primeiro julgamento, não tem problema nenhum. Agora, não pode o juiz dar, nesse segundo julgamento, uma pena maior do que o primeiro, se o segundo julgamento decorreu de um recurso exclusivamente da defesa. Ok? E aqui eu quero trazer para vocês uma decisão muito interessante do STJ sobre um caso semelhante ao que eu estou falando, que traz aqui uma situação bastante peculiar. Põe na tela, por favor, vamos lá. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu. Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um segundo ou terceiro julgamento agrave a situação do réu, uma vez que cabe ao presidente do tribunal do júri a competência exclusiva de fixar o quantum da pena, e nesse particular está vinculada a regra proibitiva de julgamento em pégios. Na hipótese, o paciente foi submetido a 3 julgamentos pelo tribunal do júri por ocorrência de nulidades nos 2 primeiros. A primeira apelação foi interposta apenas pela defesa, e ao final do terceiro julgamento, a pena imposta ao paciente foi maior do que a primeira. Reformatio impégios indireta configurada, pois em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada. Habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício para limitar o quantum da pena ao arbitrado por ocasião do primeiro julgamento. Esse caso que eu acabei de ler para vocês aqui é um caso muito interessante, muito peculiar. Por quê? Porque o sujeito foi condenado no primeiro julgamento a uma pena de 6 anos.
Só a defesa recorreu, conseguiu anular esse julgamento, ele foi a um novo julgamento e teve uma nova condenação a uma pena de 8 anos. Acusação e defesa recorreram, ele foi a um terceiro julgamento e teve uma nova condenação a uma pena de 12 anos. E aí, a defesa recorreu, o STJ reconheceu o seguinte, olha, o conselho de sentença pode sim reconhecer uma qualificadora que não foi reconhecida lá no primeiro julgamento, pode reconhecer no segundo, pode reconhecer no terceiro, não tem problema nenhum. Caso especial de aumento de pena, tudo bem, porque o conselho de sentença, o tribunal do júri, é soberano. A limitação é do juiz. O juiz é que não pode aplicar uma pena maior do que aquela pena que foi aplicada no primeiro julgamento, porque esse primeiro julgamento teve recurso exclusivo da defesa, o MP não recorreu. Ok? Então, com essa decisão da STJ, eu acho que fica muito clara aí a proibição da reformatio impégios indireta. Outro ponto importante é a questão da indisponibilidade dos recursos. Nós vamos falar de indisponibilidade dos recursos por parte da acusação e vamos falar de indisponibilidade dos recursos, por parte da defesa. Onde é que está a indisponibilidade dos recursos por parte da acusação? Está lá no artigo 576 do CPP, que diz que o Ministério Público não poderá desistir, não poderá dispor do recurso que haja interposto. Então, o Ministério Público é obrigado a recorrer? Não. Mas se ele recorrer, ele não pode dispor do recurso que ele interpôs, artigo 576 do CPP. E a defesa? A defesa, anotem aí duas súmulas, súmula 705 e súmula 708 do STF. Repito, súmula 705 e súmula 708 do STF. Da leitura dessas duas súmulas, a gente chega à seguinte conclusão. Em caso de recurso da defesa, para que haja disposição do recurso, renúncia desse recurso, é preciso que o réu e o seu defensor estejam de comum acordo, estejam em consenso. Porque se o réu quiser recorrer e o defensor não quiser, prevalece a vontade do réu. Se o defensor quiser recorrer e o réu não quiser, prevalece a vontade do defensor. É a leitura e a inteligência das súmulas 705 e 708 do STF. Então, em caso de recurso da defesa, para que haja disposição do recurso, para que haja a renúncia ao direito de recorrer, para que haja aí não conhecimento desses recursos, é preciso que haja o consenso aí, tanto do acusado quanto do seu defensor. Porque se um deles quiser recorrer, prevalecerá a vontade do que quer recorrer, súmula 705 e 708 do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto importante, a extensão dos efeitos dos recursos, artigo 580 do CPP. Vamos mostrar para vocês o artigo 580 do CPP. Vamos lá, artigo 580 do CPP, na tela, por favor. No caso concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, vocês estão vendo aí no artigo 580, que está entre parênteses aí, Código Penal, artigo 25, não é mais artigo 25, é artigo 29. Concurso de pessoas está no artigo 29. Mas o que interessa aí é o seguinte, em caso de concurso de pessoas, caso apenas uma delas recorra, e a decisão for favorável, e essa decisão favorável, se ela não for de motivo exclusivamente pessoal, ela vai aproveitar os demais corréus. Então, imaginem só que eu tenho um recurso por parte da defesa. Tenho um recurso por parte da defesa e, nesse recurso, o tribunal reconhece que o fato é atípico. Mas só um dos corréus é que responderam 3 corréus, 3 pessoas que praticaram o crime, só um recorreu. Os outros 2 ficaram satisfeitos com a decisão. O tribunal reconheceu, entendeu, com base nesse recurso, desse corréu, entendeu que o fato era atípico. Como essa é uma decisão que não é de caráter exclusivamente pessoal, essa decisão aproveita os outros 2 corréus que não recorreram. Então, eles também serão beneficiados por essa decisão. É o que diz o artigo 580 do Código de Processo Penal. Bacana? Mais um ponto importante, o ponto da interposição, está lá no artigo 578 do CPP, eu vou voltar rapidinho aqui, 2 artigos, o artigo 578 do CPP, que diz o seguinte, olha aí na tela, na sua tela, por favor. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Olha só o que diz o artigo 578.
ele fala que o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos. O que é isso, professor? Termo nos autos? Muitas vezes, vamos supor, o réu está sendo defendido por um defensor público ou um advogado que foi nomeado, que ele não conhece, e aí ele é intimado, ele está preso, é intimado da condenação. Ele vira para o oficial de justiça e fala, eu quero recorrer. O oficial de justiça vai certificar lá o condenado, o sentenciado, manifestou interesse em recorrer, está aqui, assinou. Isso é o recurso de apelação dele. Já está interposto. Já está interposto no prazo. As razões podem ser apresentadas depois, porque a apresentação das razões fora do prazo é mera irregularidade, tanto é que eu posso apresentar as razões no tribunal. Agora, a interposição tem que ser feita no prazo. Então, a possibilidade de interposição dos recursos por termos nos autos, ela favorece principalmente essas pessoas que estão, né, que não tem um advogado aí de confiança, que tem um advogado dativo e, de repente, estão segregadas, estão presas, e elas podem fazer isso. Uso disso, por exemplo, se o juiz, né, cumprir o que está lá no procedimento CPP, procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo, ele der a decisão em audiência mesmo, o sujeito levanta o dedinho e fala, excelência, eu quero recorrer, eu quero apelar dessa decisão sua aí. Vai ser reduzido a termo e pronto. Está interposto o recurso ali cabível naquele momento. As razões podem ser apresentadas a posteriori. Então, essa possibilidade de interposição de recurso por termo nos autos, ela é prevista no artigo 578, mas lembrando, serve essa possibilidade de interposição de recurso por termo nos autos, ela serve para esses recursos que tem dois momentos, que tem um momento para interposição e um momento diferente para a apresentação das razões, ok? Então, exemplo, recurso em sentido estrito e apelação, eu posso fazer a interposição por petição, como posso fazê-la por termo nos autos, né? Levanta a mão no final da audiência, fala, eu quero apelar, já registra aí minha vontade de apelar e já está interposto o recurso de apelação, está resolvido, eu não perco mais o prazo e eu posso apresentar as razões. No caso de apelação, eu tenho 8 dias para apresentar as razões, posso apresentar 8 dias. Como posso, se eu apresentar fora do prazo, é mera irregularidade, como posso apresentá-la no tribunal também, não tem maiores problemas não, ok? Então, é possível a interposição por termo nos autos, lembrando, quando o recurso tiver dois momentos diferentes, um momento para a interposição do recurso e um momento para a apresentação das razões, que é o que acontece com o recurso em sentido estrito, que eu tenho 5 dias para interpor e 2 para apresentar as razões, e com a apelação, que eu tenho 5 dias para interpor e 8 para apresentar as razões. Se for um recurso que eu não tenha esse prazo, aí, né, que eu não tenha prazo diferente, aí, obviamente, eu tenho que apresentar a minha petição e as razões no mesmo momento, então aí não vai ser possível a interposição por termo nos autos. Bacana? Pois bem, de pontos, digamos assim, gerais dos recursos, era isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu quero entrar já nos recursos em espécie, propriamente ditos, e vou começar com o recurso em sentido estrito, lá do artigo 581 do CPP. Vamos ao artigo 581 do CPP e vamos ver as hipóteses aqui. Eu quero primeiro que vocês anotem aí alguns incisos. Vocês vão anotar assim, o inciso 11, vocês vão anotar o inciso 11, depois vocês vão anotar assim, os incisos 12, 17 e 19 a 23. 12, 17 e 19 a 23. E vão anotar embaixo o inciso 24. Eu vou repetir. Vocês vão anotar o inciso 11 em cima, vou botar um tracinho. Depois vocês vão anotar incisos 12, 17, 19 a 23. E por baixo vocês vão anotar o inciso 24. Eu vou explicar esses incisos primeiro, ok? Pois bem, inciso 11. Por que o inciso 11, professor? Separado. Vamos lá, inciso 11 na tela, por favor. O inciso 11, ele traz uma hipótese de recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, que diz o seguinte, que cabe recurso em sentido estrito a decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Eu vou marcar aqui, olha, que conceder ou negar a suspensão condicional da pena. A concessão ou negação da suspensão condicional da pena, ela pode ser feita tanto na sentença condenatória, quanto ela pode ser feita durante
no juízo pelo juízo de execução penal, ok? Se a concessão ou negação da suspensão condicional da pena for feita na sentença condenatória, o recurso vai ser apelação. O recurso vai ser apelação. Se a concessão ou negação foi feita no juízo de execução, pelo juízo de execução penal, o recurso vai ser agravo em execução, lá do artigo 197 da Lei de Execução Penal, a súmula que tem ainda, a súmula 700 do STF, que fala que o prazo é de 5 dias, desse recurso de agravo em execução, e segundo o entendimento das nossas cortes superiores, como a lei não prevê um procedimento específico para o agravo em execução, a ele é dado o procedimento do recurso em sentido estrito, ok? Então, esse inciso 11 aí, que a gente viu, esses dois primeiros verbos, conceder ou negar a suspensão condicional da pena, é possível que a concessão ou negação da suspensão condicional da pena ela seja feita tanto na sentença condenatória quanto pelo juiz de execução. Se for feita na sentença condenatória, o recurso é apelação. Se for feita no agravo, se for feito pelo juiz de execução, o recurso é agravo e execução. Mas tem mais um verbo, vamos pôr aí de novo, só para a gente ver mais um verbo. E tem mais um verbo, olha, ou revogar. A revogação da suspensão condicional da pena só pode ser feita pelo juiz de execução. Ela só é feita pelo juiz de execução. Então, uma decisão impugnável por meio de agravo em execução. Então, o que acontece? Por que eu pus esse inciso 11 separado? Porque esse inciso 11, ou a decisão que concede ou nega a suspensão condicional do processo é dada uma sentença penal condenatória e o recurso cabível é apelação, ou a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena é dada no juízo de execução e o recurso cabível é agravo em execução. Vou repetir. Ou a decisão que concede ou nega a suspensão condicional da pena é dada numa decisão, numa sentença penal condenatória que é impugnável por meio de apelação, ou a concessão, negação ou revogação da suspensão condicional da pena vai ser feita pelo juiz de execução penal e essa decisão do juiz de execução penal é impugnável por meio de agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Bacana? Ah, professor, mas o que acontece? De onde você tirou isso, que nesse caso vai ser apelação? Vamos lá no artigo 593, estou abrindo aqui, artigo 593, parágrafo 4º na tela. Olha aí. É o próprio CPP que fala, olha, que quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então é com base nisso aí que os nossos doutrinadores afirmam que se a concessão ou negação da suspensão condicional da pena for feita numa sentença penal condenatória, o recurso cabível vai ser apelação com base no 593, parágrafo 4º. Se for a concessão, negação, revogação da suspensão condicional da pena for feita pelo juiz de execução penal, aí o recurso cabível é agravo à execução, artigo 197 da LEP. Então, o inciso 11 está separado. Já os incisos 12, vamos voltar lá no artigo 581, vamos lá, 581. Agora vamos ver os incisos 12, vamos lá, 12 na tela. 12, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Essa é uma decisão exclusivamente de juiz de execução penal. 17, que decidir sobre unificação de penas, também é uma decisão exclusivamente de juiz de execução penal. 19, que decretar medida de segurança. 20, que impuser medida de segurança. 21, que mantiver ou substituir medida de segurança. 22, que revogar medida de segurança. 23, que deixar de revogar medida de segurança. Todos esses incisos, o 17, o 12, o 17, o 19 ao 23, são decisões exclusivamente de juiz de execução penal, portanto, impugnáveis por meio de agravo em execução penal. Não é mais rese, não é mais recurso em sentido estrito. Aplica-se a esses incisos 12, 17 e 19 a 23, o agravo em execução do artigo 197 da Lei de Execução Penal. E para fechar aqui, vamos falar do inciso 24 na tela, por favor, inciso 24. Olha o que diz o inciso 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Isso não é mais possível. O artigo 51 do Código Penal, com a nova redação que foi dada ao artigo 51 do Código Penal, fala que a pena de multa virou dívida de valor, então não é mais possível a sua conversão em pena privativa de liberdade. Então esse inciso 24 perdeu completamente o seu sentido. Então, por isso que eu destaquei, né, aí o inciso 11, em que agora é apelação
ou é agravo em execução, os incisos 12, 17, 19 a 23, em que é agravo em execução, e o inciso 24, que perdeu completamente o seu sentido. Bacana? E vamos rapidinho lá para o artigo 581, inciso 1 do CPP, já vamos ver aí mais uma hipótese de recurso em sentido estrito na tela. Caberá recurso em sentido estrito à decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa, que não receber a denúncia ou a queixa. Desse dispositivo aí, a gente já tira a primeira regra. Não cabe recurso da decisão que receber a denúncia ou queixa. Não tem recurso. A decisão que recebe a denúncia ou queixa é recorrível. O que eu posso fazer, professor? Impetrar habeas corpus. Ok? Não cabe recurso da decisão que receber a denúncia ou queixa. Agora, a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa é impugnável por meio de recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1 do CPP. Em todos os casos, professor, não tem exceção. Se a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa for no bojo do procedimento sumaríssimo, o recurso é apelação, lá do artigo 82 da Lei 9099 de 1995, no prazo de 10 dias. Bacana? Tirando essa hipótese, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa é impugnável por meio de recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1 do CPP. Ok? Deixa eu só abrir um parênteses rapidamente aqui. As hipóteses de recurso em sentido estrito estão previstas aqui no artigo 581 do CPP e alguns outros casos de legislação especial que tem aí no material em nota de rodapé que eu coloquei para você, ok? Fora dessas hipóteses aqui, né, ainda que a decisão seja uma decisão interlocutória mista, com força definitiva, o recurso será apelação, conforme nós vamos estudar daqui a pouco, ok? Então, as hipóteses de recurso em sentido estrito estão aqui no artigo 581, com as ressalvas que já fizemos dos incisos 11, 12, 17, 19 a 23 e 24. Bacana? Vamos, então, voltar aqui para o inciso 1. Então, cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, ressalvada aquela hipótese lá do procedimento sumaríssimo, né, da Lei 9099, em que o recurso é outro, lá o recurso de apelação no prazo de 10 dias, artigo 82 da Lei 9099. Ressalvada essa hipótese, a decisão que não receber a denúncia ou queixa, ou seja, a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, será impugnável por meio de recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1 do CPP. Uma observação. Observação. O que acontece aqui? Ó? Quero trazer para vocês a súmula 707 do STF sobre esse caso. Na tela aí, rapidinho, súmula 707. O que diz? Súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. O que é isso? É a seguinte situação. O Ministério Público denunciou. O juiz rejeitou. O Ministério Público interpôs reze. O que o juiz geralmente fazia? Ele nomeava um defensor dativo. Não, o STF diz que isso não pode. Não basta nomear um defensor dativo para contrarrazoar o recurso do Ministério Público. É preciso intimar o denunciado. É preciso intimar o denunciado para que ele, querendo, contrate um advogado da confiança dele para contrarrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público. Porque o denunciado é o maior interessado na manutenção da decisão de rejeição da denúncia. Então, é causa de nulidade absoluta a sua não intimação para contrarrazoar o reze interposto pelo MP, nessa hipótese do 581, inciso 1 do CPP. Bacana? Súmula 707 do STF, anotem aí, é muito importante. Vamos para o inciso 2. Inciso 2, na tela. Também cabe reze da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Então, o juiz se julga incompetente e encaminha o processo para o juiz que ele entende competente. Dessa decisão que concluir pela incompetência do juízo, cabe recurso em sentido estrito aqui do 581, inciso 2. É aquela hipótese, por exemplo, do juiz que chega ao final da instrução preliminar dos crimes de competência do tribunal do júri e ele faz a desclassificação própria, né, entendendo que aquele fato que foi imputado ali não é um crime doloso contra a vida. Ele, por exemplo, desclassifica de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte e encaminha, então, para o juiz que seja competente.
Essa é uma hipótese em que cabe o recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 2, aqui do CPP. Bacana? Agora, se o reconhecimento da incompetência do juízo se der no bojo de uma exceção de incompetência, aí nós vamos aplicar o inciso 3, que está no artigo 581, vou pôr na sua tela aí. Que diz o inciso 3 que também cabe rese. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Então, as exceções, nós temos essas diversas exceções, são 5 exceções previstas lá no CPP, né? Nós temos exceção de incompetência, nós temos exceção de legitimidade de parte, nós temos exceção de suspeição, nós temos exceção de litispendência e nós temos exceção de coisa julgada. Então, se for uma exceção, qualquer uma dessas exceções, excluída a hipótese de suspeição, né? Se for qualquer uma dessas exceções excluída a hipótese de suspeição, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito. Então, a decisão do juiz que julgar procedentes as exceções de ilegitimidade de parte, de incompetência do juízo, de litispendência ou de coisa julgada, a decisão que julgar procedentes essas exceções será impugnável por meio de recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 3 do CPP. Ah, professor, e por que a exceção de suspeição está fora aqui? Porque a exceção de suspeição, né, se a suspeição ela for decretada, for declarada pelo juiz, a decisão dele é irrecorrível. O juiz decide se suspeito ou decide a suspeição do Ministério Público, de serventuários funcionários da Justiça, de intérprete, de perito, ele decide isso por decisão irrecorrível. Agora, se ele não decide, se a decisão é do tribunal, vamos supor que alguém alega a suspeição do juiz e ele não se dê por suspeito, manda para o tribunal decide que ele é suspeito, decide pela suspeição. Não cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de tribunal. Então, não cabe recurso em sentido estrito contra o juiz que decide a suspeição, porque o CPP diz que essa decisão dele é recorrível, e não cabe recurso em sentido estrito contra o tribunal que decidir a suspeição, porque não cabe, simplesmente porque não cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de tribunal. Recurso em sentido estrito é só contra a decisão de juiz de primeira instância. Ok? Então, a suspeição, ela não será objeto de rese em hipótese alguma. Repito, se o juiz decide a suspeição, a decisão dele, juiz, é irrecorrível. Se o tribunal decide a suspeição, não cabe rese contra a decisão de tribunal. Cabe recurso especial ou extraordinário, mas rese não cabe. Ok? Então, por isso, é excluída a exceção aqui do inciso 3. As demais exceções, a decisão que as julgar procedentes, né? A decisão que as julgar procedentes será impugnável por meio de recurso em sentido estrito. Bacana? Vamos para o inciso 4. Na tela, por favor. Também cabe recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu. Então, pronúncia é uma daquelas 4 decisões possíveis ao término da fase de instrução preliminar do procedimento dos crimes de competência do tribunal do júri. Então, a decisão de pronúncia é aquela decisão em que o juiz reconhece a prática de um crime doloso contra a vida, a materialidade, indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida e manda o réu ao julgamento pelo plenário, manda o réu ao julgamento pelo conselho de sentença. Essa decisão de pronúncia é impugnável por meio de recurso em sentido estrito. Ah, professor, e se for decisão de impronúncia? Artigo 416 do CPP. Se for impronúncia ou se for absolvição sumária, o recurso cabível é apelação. Artigo 416 do CPP. Bacana? Vamos lá. Vamos, incisos 5 e 7 agora. Olha o que diz o 5. O 5 fala de decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogar, conceder liberdade provisória, relaxar a prisão em flagrante. E o 7 fala a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Essas decisões previstas no inciso 5 e 7 são impugnáveis por meio de recurso em sentido estrito. Inciso 8. Também cabe rese contra aquela decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Esse inciso 8 tem discussão.
O entendimento hoje da doutrina e da jurisprudência é um pouco conflitante nesse inciso 8, mas a melhor doutrina entende o seguinte: a decisão que decretar a prescrição ou julgar a extinção da punibilidade, se isso acontecer no bojo de uma sentença, o recurso é apelação e aplica-se aquele raciocínio do 593, parágrafo 4º. Então, por exemplo, uma decisão de absolvição sumária. Se for uma decisão de absolvição sumária, o recurso cabível seria a apelação por força do que dispõe o artigo 593, parágrafo 4º, que fala que quando cabível a apelação, não vai se aplicar o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. 593, parágrafo 4º. Agora, se a decisão que decretar a prescrição ou julgar a extinta a punibilidade fosse feita fora de uma decisão absolutória, né, fora de uma sentença absolutória, então nós teríamos aí o recurso em sentido estrito. Então, hoje, o entendimento é mais ou menos esse, é um entendimento ainda volátil, não é um entendimento sedimentado, mas é um entendimento de que, sendo feita no bojo, por exemplo, de uma decisão de absolvição sumária ou de uma sentença absolutória ao final do processo, o recurso cabível seria apelação. Se for feita num outro momento processual, aí o recurso cabível seria rese, artigo 581, inciso 8 do CPP. Bacana? Vamos para ao inciso 9, do artigo 581. Vamos lá na sua tela, por favor. Também cabe o recurso em sentido estrito da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, né? Então, esse aqui é um recurso, um rese que seria interposto pela defesa, né? Enquanto o inciso 8 é um rese de interposição pela acusação, o inciso 9 é um rese de interposição pela defesa. Inciso 10. Também cabe rese da decisão que concedeu negar a ordem de habeas corpus. Cabe recurso em sentido estrito? Cabe. Contra qual decisão que negar ordenar a ordem de habeas corpus? Aquela proferida em primeira instância. Porque se for proferida em segunda instância, se na segunda instância houver uma decisão denegatória, né, uma decisão denegatória da ordem de habeas corpus, cabe o quê? Cabe o ROC, cabe o recurso ordinário constitucional. Está previsto lá nos artigos 102, inciso 2A e 105, inciso 2A, ambos da Constituição. Repito, artigo 102, inciso 2A e 105, inciso 2A, ambos da Constituição. Então, em havendo uma decisão denegatória da ordem de habeas corpus por um tribunal, o recurso cabível é o ROC, recurso ordinário constitucional. Agora, caso a decisão seja de primeira instância, a decisão que concedeu negar a ordem de habeas corpus é impugnável por meio de rese, recurso em sentido estrito, embora na prática os advogados eles interponham outros habeas corpus. Mas como vamos fazer prova da OAB, nós não vamos interpor habeas corpus. Se acontecer uma situação dessa, por exemplo, o delegado fez uma prisão ilegal, foi impetrado o habeas corpus no juiz de primeira instância e o juiz de primeira instância negou. Qual o recurso cabível? Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 10 do CPP, ok? O inciso 11 já falamos, o 12 já falamos, o 13. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Inciso 14. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Nesse caso aí, é importante lembrar que o prazo aqui é diferenciado. O prazo aqui, nessa hipótese, está lá no artigo 586 do CPP, que o prazo para interposição do recurso em sentido estrito, nessa hipótese, é de 20 dias, ok? O prazo aqui é de 20 dias, a partir da publicação publicação definitiva da lista de jurados. Então, o artigo 586 do CPP diz que nessa hipótese, inciso 14, o prazo será de 20 dias. A regra do RES é 5 dias o prazo de interposição. Nessa hipótese, inciso 14, o prazo será de 20 dias, artigo 586 do CPP, ok? Vamos voltar para a tela aí, por favor. Inciso 15, cabe rese também da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. O que é isso? O sujeito apelou e o juiz denegou a apelação ou julgou deserta. O que é deserta? Não fez o preparo, né? Naqueles casos ali de ação penal privada, que o sujeito não é pobre, nos termos lá do artigo 32 do CPP, né, ele tem que pagar
as custas do recurso, sob pena de deserção. Então, ele precisa pagar isso sob pena de deserção. E se ele não pagar isso, pode ser que o juiz denegue a apelação ou a julgue deserta, ok? Então, o sujeito, então, repetindo, o sujeito apelou. O juiz julgou deserta a apelação ou denegou a apelação. Cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Eu vou impugnar essa decisão que denegou a apelação, que julgou deserta a minha apelação, ou seja, que não deu seguimento à minha apelação, eu vou impugnar essa decisão por meio de recurso em sentido estrito. Agora, e se o juiz negar também o recurso em sentido estrito, qual o recurso que cabe? Artigo 639 do CPP, carta testemunhável. Artigo 639 do CPP, carta testemunhável. Deem uma lida carinhosa lá no artigo 639 e no 640, que estabelece o prazo de 48 horas para esse recurso da carta testemunhável, ok? Então é o seguinte, ó, esse inciso 15, ele quer dizer o seguinte, sujeito, era um caso de apelação, o sujeito apelou. O juiz denegou a apelação ou julgou a apelação deserta, lembrando que a deserção é aquela hipótese de ação penal privada que o sujeito não é pobre no sentido do artigo 32 do CPP, que tem que pagar as custas e não paga as custas, então o juiz, a penitência é a deserção da apelação. Para impugnar essa decisão que denegou a apelação ou a julgou deserta, eu interponho um recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 15 do CPP. Se o juiz não conhecer do meu recurso em sentido estrito, ainda cabe a carta testemunhável, artigo 639 do CPP. Bacana? Vamos lá para o inciso 16. Também cabe rés da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. São aquelas hipóteses lá de que eu tenho que discutir uma questão do cível primeiro, por exemplo, né, estado civil das pessoas, eu tenho que verificar se vai anular o primeiro casamento para eu responsabilizar o sujeito por bigamia. Então, quando houver essa necessidade de discutir primeiro uma questão prejudicial, o juiz ordena a suspensão do processo. E essa decisão que ordenar a suspensão do processo era impugnável por meio de recurso em sentido estrito. O 17 já falamos, está faltando falar do 18, também cabe recurso em sentido estrito da decisão que decidir o incidente de falsidade, artigo 581, inciso 18 CPP. Esse incidente de falsidade acontece quando uma parte alega que algum documento juntado ele é inidôneo, ele é falso, e aí instaura-se um incidente de falsidade. E a decisão que decidir esse incidente de falsidade será impugnável por meio de recurso em sentido estrito. Bacana? Pois bem, para fechar aqui a parte de rés, é só lembrar do artigo 589. O artigo 589 é aquele que permite ao juiz um juízo de retratação. A parte interpõe o recurso em sentido estrito e o juiz pode voltar atrás, antes, ao invés de mandar o rés para o tribunal, ele pode voltar atrás na sua decisão. E aí a parte contrariada pode interpor um recurso por simples petição, caso cabível. Me lembro da gente ter falado sobre o artigo 589 e ter, inclusive, mencionado que, vamos supor, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz rejeitou a denúncia. Aí o Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito, e aí o juiz, na fase do 589, no juiz de retratação, ele volta atrás e recebe a denúncia. Essa é a hipótese em que não cabe o recurso por simples petição por parte da defesa, pelo simples fato de que não cabe recurso contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa. Ok? Então essa é a hipótese. E me lembro de ter falado isso para vocês, só rememorando rapidamente aqui. Vamos lá agora falar de apelação. A apelação está lá no artigo 593 do CPP. Nós vamos aqui rapidamente ao artigo 593. Na tela, por favor. Apelação, gente, é aquele recurso ordinário por natureza, né? Aquele recurso que devolve ao tribunal toda a discussão, em regra, da matéria que foi apreciada na primeira instância. Mas nós temos hipóteses bastante interessantes de apelação, vamos a ela, artigo 593. Diz o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Eu acho que aí não tem dúvida, né? O juiz absolveu, o juiz condenou, recurso de apelação, né? Prazo de 5 dias, mais 8 dias para razões. Mas se cair na nossa prova,
um recurso de apelação, primeiro, como é que eu vou identificar um recurso de apelação? Vai estar lá um caso em que o sujeito praticou um determinado fato, ou é suspeito de ter praticado determinado fato, houve denúncia, houve defesa, houve instrução, houve decisão, e aí você é intimado ou você é procurado para poder interpor aí o recurso cabível e vão te dar a data da intimação do seu cliente. E a data da intimação do seu cliente, né, vai ser numa sexta-feira, porque a FGV quer saber se você conhece as súmulas 710 e 310 do STF. As súmulas 310 e 710, ou 710 e 310, a gente pode brincar com esses dois números, né? As súmulas 310 e 710 do STF, elas nos dão a seguinte leitura. A intimação feita na sexta-feira, o prazo começa a contar na segunda-feira seguinte, ou seja, no primeiro dia útil seguinte. E aí a FGV vai colocar para você, ó, foi feita a intimação na sexta-feira, sendo segunda-feira dia útil em todo o território nacional. Interponha o recurso cabível no prazo legal. Então, se a intimação foi feita na sexta-feira, segundo as súmulas 310 e 710 do STF, o prazo vai começar a contar na segunda, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A sexta-feira da semana seguinte é o quinto dia, o último dia para você interpor o seu recurso de apelação e é essa data que você deve colocar na sua peça. Nos 5 dias, no último dia, você interpõe, faz a sua petição e faz as razões a ela anexas. Bacana? A FGV vai querer saber, então anotem aí súmula 310 e súmula 710 do Supremo Tribunal Federal e anotem artigo 798 do CPP e deem uma reanalisada nisso aí, porque o prazo processual penal exclui do começo e inclui do final. Então, se o prazo de 5 dias, a intimação foi feita na sexta-feira, começa a contar na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na sexta-feira acaba o seu prazo, é a data que você deve colocar na sua peça, ok? Não errem isso. Então, cabe a apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, artigo 593, inciso 1. Inciso 2, vamos ver o inciso 2? De que cabe a apelação? Olha lá. Cabe a apelação das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, o que é isso? O artigo 581, que está no capítulo anterior, trata do recurso em sentido estrito. Então, lá é números clausos. O que está ali cabe recurso em sentido estrito, com as ressalvas que nós fizemos de vários incisos, de vários dispositivos, né? Por exemplo, o 11, 12, 17, 19 a 24. 11, 12, 17, 19 a 24. Esses dispositivos, nós fizemos várias ressalvas sobre eles, não vou repetir aqui, não vou chover no molhado. Mas, nas outras hipóteses, cabe o rese. Nos outros incisos, cabe o rese. E uma decisão interlocutória mista que não está descrita ali. Qual o recurso cabível? Apelação. É o que está escrito aqui no inciso 2 do 593. Das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Exemplo, uma decisão que determinar o sequestro de um bem. Não está previsto lá no 581. Decisão que determinar sequestro de bem, arresto de bem, não está previsto lá. Qual é o recurso cabível? Apelação. O recurso cabível vai ser apelação, porque não está previsto lá. Bacana? Show! Inciso 3, vamos para o inciso 3, que trata das hipóteses que mais caem na prova da FGV, que são as hipóteses de apelação das decisões do Tribunal do Júri. E são hipóteses bastante específicas, vamos analisar cada uma delas. Primeiro, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, quais são essas hipóteses aqui? São várias as hipóteses de nulidade posterior à pronúncia. Tudo aquilo que aconteceu depois da pronúncia, que gerar nulidade, vai ser objeto de apelação do 593, inciso 3, a linha A. Exemplo, a inversão de ordem de oitiva das testemunhas em plenário. Ouvir primeiro as testemunhas de defesa para depois ouvir as testemunhas de acusação é uma hipótese de nulidade. Vai ser objeto de apelação. Funcionamento de um jurado no Tribunal do Júri que funcionou no processo, no julgamento do corréu anterior, ou que funcionou no julgamento anterior do próprio réu, é hipótese de nulidade. Menção à decisão de pronúncia durante os debates orais é hipótese
de nulidade, juntada de documentos num prazo menor do que 3 dias antes da sessão plenária, é hipótese de nulidade. Marido e mulher funcionando no mesmo conselho de sentença, falha na preparação dos quesitos, tudo isso são hipóteses de nulidades que serão objeto de recurso de apelação no artigo 593, inciso 3, a linha A do CPP. Bacana? Vamos para a linha B. Também vai ser objeto de apelação quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. O que pode acontecer? Pode acontecer do juiz dar uma decisão expressamente contrária à lei. Como? O sujeito foi condenado por crime doloso contra a vida a uma pena de 12 anos, homicídio qualificado, e o juiz converte em pena restritiva de direitos. Não pode, excelência. Então, nesse caso aqui, cabe apelação. Ou então, quando a decisão do juiz, a sentença do juiz for contrária à decisão dos jurados. Os jurados entenderam que era caso de absolvição, o juiz vai lá e sentencia condenando. Então, esse caso também vai ser caso de apelação aqui do inciso 3, a linha B. Atenção, nessa hipótese da linha B, em que a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa da decisão dos jurados, caso o tribunal dê provimento ao recurso, não há novo julgamento. O tribunal apenas corrigirá o equívoco do juiz. Ele vai adequar a decisão à lei ou à decisão dos jurados. Então, o tribunal não vai mandar novo julgamento caso dê provimento ao recurso com base na linha B. Vai apenas corrigir o erro do magistrado. No caso da linha A, em que o tribunal, se reconhecer a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, no caso da linha A, haverá novo julgamento. Será anulado o primeiro julgamento, haverá um novo julgamento. Ok? Pelo conceito de sentença. No caso da linha B, não. No caso da linha B, não haverá novo julgamento. O tribunal apenas corrigirá o erro do magistrado, melhor dizendo. Vamos para a linha C. A linha C também caberá apelação, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Essa linha C aqui também decorre de um erro do juiz. O juiz erra quanto à aplicação da pena ou é injusto. O sujeito foi condenado por homicídio simples, o juiz dá uma pena de homicídio qualificado para o sujeito. E fala assim, não, mas é porque era homicídio qualificado mesmo e não sei o quê. Sem um motivo aparente, ele dá uma pena extremamente exasperada para eventualmente compensar o que ele acha que seria justo. Então, se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, caberá apelação. Atenção, nessa linha C também não haverá novo julgamento. Se o tribunal entender que o recurso está correto, ele então dará provimento ao recurso e adequará a pena àquilo que é justo, àquilo que é correto, ok? Então, as linhas B e C, aqui do inciso 3 do artigo 593, não ensejam novos julgamentos, apenas correção daquela sentença que foi feita com erro, que foi feita com injustiça, que foi feita contrária à lei ou que foi feita contrária à decisão dos jurados. E a linha D? Vamos lá, a linha D na sua tela. Também caberá apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Atenção, esse recurso aqui só é cabível uma vez. Só pode ir a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos uma vez, independentemente de quem tenha interposto o recurso ou não e do resultado que der. Por esse motivo, só pode uma vez. Se for por motivo de nulidade, pode ir quantas vezes forem, mas por esse motivo aqui só pode haver um recurso, ok? É o que dispõe o artigo 593 do CPP, mais especificamente o parágrafo 4º na tela aí, por favor. Mentira, parágrafo 3º, gente, desculpa. Parágrafo 3º, o artigo 593, parágrafo 3º, na tela aí, por favor. Está escrito o seguinte, olha. Se a apelação se fundar no número 3D deste artigo e o tribunal adquirente se convencer de que a decisão dos julgados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, resumo dessa ópera aí. 593, as linhas A e D, novo julgamento. 593, as linhas... Então, repetindo, 593, inciso 3, as linhas A e D, novo julgamento. 593, inciso 3, as linhas B e C, o próprio tribunal corrige o erro, o equívoco, a injustiça
da decisão do juiz. Agora, no caso da linha D, do inciso 3 do 593, só pode ser provido esse recurso uma única vez, não pode ter um segundo provimento por esse mesmo motivo. É o que está no 593, parágrafo 3º do CPP. Bacana? Para a gente fechar nosso encontro de hoje aqui, eu quero falar para vocês do recurso que está lá no artigo 609 do CPP, artigo 609 do CPP, na tela aí para a gente fechar aí. O artigo 609, parágrafo único, do CPP diz o seguinte, olha, quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Ainda na tela, vamos anotar aqui, olha, quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos de infringentes e de nulidade. O que é isso, gente? O sujeito foi julgado pelo tribunal. 3 desembargadores julgaram o sujeito. E aí, 2 foram pela condenação, foi pela nulidade, por exemplo, nulidade do processo. Então ficou um 2-1. Não foi unânime a decisão, mas foi desfavorável ao réu. Então cabe esse recurso, nesse caso, embargos de nulidade, cabe esse embargos de nulidade no prazo de 10 dias, artigo 609, parágrafo único do CPP, cabe esse recurso no prazo de 10 dias. Atenção, é um recurso exclusivo da defesa. Bacana? Pessoal, com isso eu encerro aqui a minha participação no HH. Eu espero, sinceramente, que vocês cumpram aí a missão de vocês, que vocês conquistem esse objetivo, que vocês realizem esse sonho da aprovação. Estou à disposição de vocês aí nos canais Tira Dúvidas aí do Supremo TV. O material está disponível, leiam o material e estudem bastante, porque eu tenho certeza que vocês sairão vitoriosos nessa segunda fase da OAB. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até lá.